Fala pessoal do oitavo ano do Pastor Domes da Zona Sul, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Que bom, né? Poder matar um pouquinho da saudade de vocês, porque eu faz tempo que não os vejo, né? Mas vocês podem me ver pelo menos por aqui, né, gente? Então vamos falar desse capítulo 2 que eu trouxe para o livro de vocês, que fala de pobreza, fome e exclusão social, né? Começa lá no capítulo falando de vários tipos de pobreza que tem, né? Um pobre para um país pode ser uma coisa, para outro país é outra, né? Eu sempre gosto de mostrar para vocês, no livro tem umas fotos bem legais, de um bairro pobre nos Estados Unidos, parece um bairro bem classe média nosso aqui no Brasil, certo? Então, existe dois tipos de pobreza, né? A pobreza absoluta, que é a penúria mesmo, pessoal, tu não tem miséria, carência total, tu não tem, não tem saneamento básico, não tem mínimo de sobrevivência para uma pessoa. Então tu vai ter pessoas que não comem, que não tem água, que não tem banheiro nas suas casas, não tem água encanada, né? Então isso existe, gente. Infelizmente existe não só no mundo, óbvio, no mundo tem bastante também, mas tem aqui na nossa cidade. Se a gente começa a procurar no meio do subúrbio, assim, algumas comunidades, isso infelizmente ainda existe. As pessoas que não têm o que comer mesmo, comem muito precário, certo? E a pobreza relativa, né? É carência de alguma coisa, né? Uma moradia melhor, tem gente que pode tem lá a sua moradia, mas uma moradia que daqui a pouco até tem água encanada, mas não tem luz, ou a luz é gato, não tem um forro na casa, a comida é pouca, mas se come mal, mas se come, certo? Tem uma frase no livro de vocês que eu gosto muito, tá? A pobreza é um conceito complexo, que genericamente depende da situação de necessidade de uma pessoa ou grupo de pessoas que não são atendidas de forma adequada. Porém, a noção do que é necessário ou que é adequado pode mudar ao longo do tempo, né? Hoje, por exemplo, para muitas pessoas é necessário ter um telefone celular para trabalhar ou para ter internet, né? Antes, há pouquíssimo tempo atrás, não era coisa de rico ter um celular, certo? Daí o que eu trouxe mais para vocês, né? Que no mundo inteiro, né, a situação de pobreza ela depende muito de algumas situações, né? Porque a gente tem que sempre pensar, né, que a fome, a falta de moradia, muitas vezes é a falta de acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de bem, né? Como é que tu vai morar bem se tu tem que ter acesso a isso? Como é que tu tem acesso? Dinheiro, né, gente? Então a fome do mundo, o mundo inteiro ele produz alimentação para toda a população, sim, produz, até para 2, 3 planetas eles produzem. Mas por que tem gente que passa fome? Porque não tem acesso de dinheiro para chegar a esse alimento ou para chegar numa moradia, né? Então, esses produtos que não é só o Brasil que faz, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, na França existe tudo isso, é para quê? Para que as pessoas tenham acesso a isso, certo? A alimentação, a moradia, né? Para isso, além de dar uma dignidade para a pessoa, né? Ela tira a pessoa da linha de pobreza e ela faz o dinheiro circular naquela comunidade, enfim, certo? Então, há alguns fatores, né? Causas físicas, como o meio ambiente, ele pode ter um ambiente de muita seca, de muito terremoto ou de neve extrema, então que a pessoa não consegue produzir o próprio sustento, ela tem uma tendência a ter pessoas mais pobres, tem uma tendência, né? Porque eu gosto sempre de lembrar que Los Angeles é uma cidade que foi construída no meio do deserto de Mojave, se eu não estou enganado. Então, o que acontece lá? É uma cidade riquíssima, né? O que aconteceu? Era no meio do deserto, eles tinham dinheiro, tinham acesso, eles conseguiram fazer essa cidade se tornar uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos. Assim como em Abu Dhabi,
os Emirados Árabes lá também, no meio do deserto, fizeram aquelas cidades maravilhosas como Dubai, né? Cidades que estão no meio do deserto, tendo acesso, tu consegue fazer essas coisas funcionar. Certo? Da aula passada, eu falei sobre desigualdade social. E eu pedi para vocês olharem aquele curta-metragem, O Ilha das Flores, né? O Ilha das Flores é um curta-metragem que tem 20 anos, gente, é inacreditável, ele parece que foi ontem. E ele é super, ultra atual. Porque tem um monte de gente catando lixo na rua. Tem muita gente ainda catando lixo lá no lixão, né? E vivem disso, né? Se a gente para pensar, né? Eu tinha um professor na universidade, lá na PUC, professor de História, quando eu entrei na faculdade, antes de fazer Geografia eu fiz História, e eu brincava com ele que esse pessoal que está na rua ainda são os caçadores-coletores, aqueles primeiros, lá nos primórdios, né? Que antes da gente deixar de ser nômade, né? A gente começar a fazer agricultura, nós éramos caçadores-coletores, a gente só caçava e colhia. E o que eles caçam e coletam hoje? Rejeito, né? Que alguns chamam de lixo, né? O rejeito. Eles catam e coletam aquele lixo para vender e trazer e fazer dinheiro, né? Então, mostrei aquele vídeo para vocês, né, que algumas pessoas numa escala, elas estão depois do porco, lá do criador do porco, né? Isso é inacreditável, né, gente? Mas infelizmente isso existe. Tá aqui, tá entre nós ainda hoje, né? Então eu fiz umas perguntas para vocês, se existe coleta regular de lixo na casa de vocês, se existe coleta seletiva, que tem algum incentivo à reciclagem, se ouviram falar das pessoas que vivem do lixo, né? E por que isso acontece, né? É aquilo que eu falei antes, acesso, gente, dinheiro, certo? Tá? E na aula de hoje, né, o que eu vou trazer para vocês, né? Fechando aquele nosso Ilha das Flores, tá? Que o Brasil, em 2014, ele deixa um mapa da fome mundial, né? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque o governo anterior era bonzinho? Não, gente, não foi isso, tá? Eu falei lá no início do ano de índice de desenvolvimento humano. Acabei de gravar uma aula para o 7º ano falando sobre isso, né? Então esse índice de desenvolvimento humano, ele eleva o nível dos países, né? Então o país que incentiva acabar com a fome, erradicar o analfabetismo, certo? Ele tem uma tendência de subir o seu nível do índice de desenvolvimento humano. Então, alguns planos, a ONU monta alguns planos para que, governo do determinado país, tu aumentando o teu nível de escolaridade, deixando os adolescentes, os jovens mais tempo no colégio, tu vai elevar o teu nível de conhecimento da tua população. Elevando o nível de conhecimento da população, tu vai conseguir fazer com que eles tenham mais renda. Tendo mais renda, eles vão se alimentar melhor, certo? Então, é todo um planejamento que há. Então, esses governos, desde lá do governo Fernando Henrique Cardoso e coisa e tal, eles vêm tentando melhorar com o nível de fome, de analfabetismo, então dando benefício para as pessoas irem para a universidade, dando benefício para as pessoas estudarem em colégios particulares com bolsa, dando esse tipo de benefício para quê? Para que o país consiga emergir lá de um baixíssimo nível de IDH que nós tínhamos a chegar num nível médio, né? O nosso nível é em torno de 760, certo? Então em 2014 o Brasil deixa o mapa da fome mundial. Por quê? Porque para ser um país considerado um país que tem fome, ele tem que ter 5% da população passando fome. Hoje o Brasil não tem mais 5%, tá? Ele está em torno entre 4 e 3,5% de pessoas passando fome. Esse dado que eu trago para vocês de 2014. Hoje, 2020, a gente só vai saber isso mesmo por certo depois do censo, mas há níveis que a gente voltou ao mapa da fome. Já tem mais de 5% da população passando fome no Brasil. Certo? Exclusão social, gente, né?
A exclusão social, ela não é uma exclusão social só tão e somente de eu sou pobre, não tenho meu celular, sou excluso. Não. A exclusão social eu vou trazer numa outra aula para vocês, certo? Porque ela vai muito além disso, tá? Então era isso que eu tinha por hoje, pessoal. Um vídeo curtinho, só para matar a saudade de vocês, matar a saudade desse gordinho aqui. Acho que você nem lembrava mais como é que eu era, né? Brincadeira, né, gente? Fiquem em casa, fiquem tranquilos, isso vai passar e logo logo nos veremos lá pra gente ficar discutindo nossos assuntos geográficos. Certo? Fiquem com Deus. Até a próxima. Então, pessoal, eu venho falando muito mais antes. Esses corta, né, velho? Eu gosto sempre de. Tem uma frase do livro de vocês que diz que a pobreza que não são. Vamos de novo. Basicamente é isso que eu tinha